Texto do Evangelho segundo João, capítulo 14, e a pregação será no versículo de número 5 até o versículo de número 11. Embora nós vamos ler do versículo 1 até o 11, mas nós pregaremos do 5 ao 11. Domingo passado nós vimos de 1 a 4, ok? Jesus diz assim, então, irmãos, aos seus discípulos, aquela noite de quinta-feira, que precedia a sexta em que ele se entregaria pelo seu povo. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos, vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe? Vamos orar, irmãos. Ó Deus santo e bendito, faz-nos ver, ó Pai, através do texto da Sagrada Escritura, que o Senhor e que Teu Filho, o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, são o mesmo Deus, ó Pai. Ele que crê em Teu Filho, crê em Ti. E aquele que se entrega ao Teu Filho, se entrega a Ti. E aquele que confia no Teu Filho, confia em Ti e tem a vida eterna. Ajuda-nos a entender que não há outro caminho de chegar ao Senhor, ó Pai, senão por meio do Filho, ó Deus. E que cada um de nós aqui nesta manhã entenda que se não estiver no Filho, ainda que esteja numa igreja, não tem a salvação, não pertence ao Senhor. Mas aquele que crê no Filho, crê no Senhor e tem a salvação que o Senhor dá aos pecadores. Portanto, que ninguém saia aqui, nenhum de nós saia aqui hoje, ó Pai, na Tua graça e na Tua misericórdia, em dúvida quanto a isto. Que Jesus Cristo é o único caminho que leva ao Senhor. Assim, abençoa-nos. Que nós ouçamos a pregação da Tua parte com atenção. Que o Senhor nos ajude em nome do Senhor Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, aquela noite de quinta-feira continua. Aquela última ceia de Jesus com os seus discípulos antes de Ele mesmo ser entregado por eles na cruz, ainda é o tema do apóstolo João em seu Evangelho. E vocês, juntamente comigo, acompanharam no domingo passado que Jesus disse muitas coisas aos seus discípulos que perturbaram o coração deles. Por causa da finitude dos seus discípulos. Por causa do coração pequeno dos seus discípulos, eles se conturbaram com as palavras de Jesus. Jesus disse naquela noite que em breve não estaria mais com eles, seria tirado deles. Disse a Pedro, o líder dos líderes, o líder entre os apóstolos, que até mesmo Pedro negaria, antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. Todas essas palavras, de fato, fizeram que os discípulos que ouviam a Jesus aquela noite, Fátima,
se conturbassem, se perturbassem em seu coração. Eles, de fato, passariam por momentos muito difíceis. E esses momentos já estavam acontecendo. Já foi indicado o traidor. Quem era o traidor? Era um deles. Um deles. Um deles do qual eles mesmos não levantavam suspeita nenhuma. E Jesus posteriormente disse que seria retirado deles. Que Pedro negaria. Veja o clima. E eles começam a ficar perturbados, porque eles vão de enfrentar momentos difíceis, como nós também enfrentamos momentos difíceis. E Jesus então veio com a palavra consoladora, dizendo: não se perturbe o vosso coração. Nesses momentos difíceis, vocês têm que fazer apenas uma coisa. Vocês devem crer em Deus e crer também em mim. Vocês devem saber que vocês estão seguros, aconteça o que acontecer. Porque na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos quartos. Eu estou indo para preparar para vocês o quarto de cada um de vocês. Vocês estão seguros, aconteça o que acontecer. E quando eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu esteja, estejam também aqueles que o Pai me deu. Vocês vão passar por momentos difíceis. Mas vocês devem crer em mim enquanto vocês passam por esses momentos. E vocês devem ter certeza de que vocês, ainda que passem por momentos difíceis, vocês estão para sempre seguros. Nada pode, de fato, tirar a salvação de vocês. Porque eu mesmo, disse Jesus, vou preparar um lugar para vocês. Eu mesmo vou, de fato, fazer com que a salvação de vocês seja possível. E é nesse contexto agora que Jesus diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Lembra, ele está indo, certo? Ele disse que está indo, João. E aí ele diz: e vocês sabem o caminho. Qual o caminho para onde eu vou? Ele está indo para junto do Pai. Aí Jesus diz: e vocês sabem o caminho para junto do Pai. E agora Tomé faz uma pergunta, mostrando que ele, ainda que conhecesse a Cristo, obviamente, e confiasse em Cristo, não o conhecia completamente. Não conhecia ainda perfeitamente. E Tomé faz aqui uma pergunta crassa, grosseira, de certa forma, a mais natural possível. Olha a pergunta de Tomé, vamos ler juntos? Versículo 5, leiamos. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos. Irmãos, Tomé deseja saber o destino para, de alguma forma, conhecer o caminho. Senhor, nós não sabemos, disse Tomé lá a Jesus. Senhor, nós não sabemos o caminho para onde vais. Para onde vais? Como saber o caminho? Não sabemos o destino. Diga-nos o destino e nós saberemos o caminho. Essa é a pergunta de Tomé. Nós não sabemos para onde vai, Senhor. Como saber o caminho para lá? E Jesus então prontamente responde. Olha o que ele responde no versículo 6, um versículo tão conhecido, não é? De toda a cristandade, não é? Vamos ver juntos? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém... Irmãos, percebam que essa palavra de Jesus no versículo 6 é a resposta, Jorge, à pergunta de Tomé no versículo 5. Jesus no versículo 6 estava ao dia respondendo, Leila, a pergunta de Tomé no versículo 5, Diácono Filipe. E a pergunta no versículo 5, Vitor, de Jesus é sobre qual é o caminho. Como saber o caminho? E Jesus responde, então, eu sou o caminho, e acrescenta a verdade, Leandro, e a vida, Patrícia e Edmila. Então, o que nos leva a entender, Daniel, que a verdade e a vida estão subordinados ao caminho, porque a pergunta é sobre o caminho. Ok, Isabelle? A pergunta é sobre o caminho. Então, a verdade e a vida, que Jesus também são subordinados ao caminho. Então, a gente deve entender essa resposta de Jesus, eu sim e Rodrigo, no versículo 6, da seguinte forma: por eu ser a verdade e a vida, então eu sou o caminho. Por eu ser a verdade e a vida,
Eu então sou o caminho e a vida. É assim que nós devemos entender. Jesus é o caminho, por quê? Porque ele é o único caminho que leva a Deus, o Pai. Porque ele é a verdade e a vida. Irmãos, ele é a verdade porque ele revela em si mesmo o conhecimento de Deus. Nós só podemos conhecer a verdade de Deus em Cristo Jesus. Neste mundo cercado de mentiras, nesse mundo cercado de simulações, a única verdade que nós podemos conhecer sobre Deus é a revelação dele mesmo em Cristo, seu Filho. Por isso ele diz, então, eu sou o caminho para Deus, porque eu sou a verdade de Deus. Eu revelo a Deus plenamente. É por isso que ele disse que quem vê a ele, vê o Pai. Porque ele é a verdade revelada sobre Deus. Ele é o Deus encarnado. Ninguém pode conhecer a Deus, o Pai, senão por meio de Jesus Cristo. E ele não é só a verdade, ele é a vida. Ninguém pode ter vida que Deus é, porque Deus é vida. Ninguém pode compartilhar desta vida de Deus, senão também por meio de Cristo. Veja que ele é o único caminho. A ideia aqui é que ele é o único caminho, por quê? Porque se você deseja a verdade e você deseja a vida, você tem que ir a Cristo. Porque ele é a verdade de Deus e ele é a vida de Deus. Por isso ele diz, eu sou o único caminho. Os homens querem a verdade, não querem, não é verdade? Nós clamamos pela verdade. Nós queremos conhecer a verdade. As ciências se dão a isso. Na busca não só do conhecimento, mas do conhecimento da verdade. Nós todos queremos a verdade. Fala-nos a verdade. Diga-me a verdade. Em Cristo nós temos a verdade. E nós todos queremos vida. Nós todos nos esforçamos para vivermos mais. Pois Cristo é a vida. É por isso que ele é o caminho. É por isso que ele é o único caminho. Quem não está nele não tem a verdade, anda em trevas. Mas aquele que está nele anda na verdade, conhece a verdade, não errará o caminho, porque o caminho é a verdade, é Cristo. E aquele que está nele tem a vida eterna, ainda que morra. Lembra-se, como ele disse na oportunidade, quando Lázaro faleceu, ele disse, aquele que crê em mim, porque ele é a vida, ainda que morra, viverá. Quando nós estamos em Cristo, nós não temos mais medo da morte. Nós não temos mais medo da morte. É claro que nós não queremos morrer. Mas se a morte vier, e se Cristo não voltar antes, ela certamente chegará a cada um de nós. Nós não temos mais medo dela, porque Cristo é a vida. É o caminho para a vida eterna. O que a morte pode fazer? É por isso que Paulo, em uma de suas cartas, zomba da morte, dizendo, onde está o teu aguilhão, ó morte, o teu ferrão? A morte feria, o ferrão, o aguilhão da morte era o pecado. É condenável eternamente por causa do nosso pecado, mas Cristo resolveu o nosso pecado, ele pagou o preço dos nossos pecados, ele nos livrou da morte. Então Paulo diz a morte, né, uma conversa aí, né? Uma conversa, por assim dizer, que ele tem com a morte, ele diz, onde está, a morte, a tua força para nos condenar? Porque Jesus Cristo resolveu o problema do pecado, agora a morte não tem mais poder para nos condenar. Nós não temos mais que ter medo da morte, se nós entendemos que Cristo, o caminho, é a vida. Você e eu precisamos entender e meditar nessas coisas e crer nelas, porque nós enfrentaremos a morte ordinariamente. Um dia todos nós, se Cristo não volta a repetir, né? Se Cristo não voltar antes, um dia nós enfrentaremos a morte. Eu e você precisamos estar certos dessas coisas, para que nós estejamos seguros quanto ao caminho, mesmo na hora da morte. É por isso, então, que Jesus pode dizer o que nenhum outro pode dizer.
que ninguém jamais poderia dizer, que ninguém, disse Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a união do Filho com o Pai, do Pai com o Filho, é de tal forma, tão poderosa, que Jesus não diz assim, aqui, ninguém vai ao Pai. Porque talvez seria lógico, certo? Jesus, talvez poderia nos parecer melhor, Jesus diz assim, ninguém vai ao Pai, uma vez que ele está na terra e o Pai talvez nos céus, ele diga, ninguém vai ao Pai, porque o Pai está lá, ninguém vai ao Pai senão por mim, mas ele não diz vai, ele diz vem, ninguém vem ao Pai, porque ir a Jesus é ir ao Pai, estar em Jesus é estar no Pai, crer em Jesus é crer em Deus Pai, por isso ele diz, ninguém vem ao Pai, porque o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Daí a união do Pai e do Filho. Irmãos, Jesus é o caminho. O caminho para o céu e a paz com Deus. Ele é, lembra-se que ele diz nesse evangelho? Ele é a porta, Tânia. Ele é a escada. Quando ele fala lá, né? Ele diz lá nos primeiros capítulos de João, ele diz a dois dos seus discípulos, e vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele faz a referência à visão que Jacó teve da escada, lembra-se? Quando ele fugia da sua casa, ele deu a visão de uma escada que ligava a terra ao céu, e os anjos de Deus estavam sobre a escada. Aí ele diz, vocês verão os céus abertos, e vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, o Filho do Homem é a escada que leva a Deus. Jesus é a escada, Jesus é a porta, Jesus é o caminho. São todas essas maneiras de dizer que nós só podemos ir a Deus por meio dele. Ele é a única porta de acesso. É a única ponte que pode ser atravessada de acesso ao outro lado. Ele é o único caminho. Através da satisfação que Cristo realizou na cruz, o caminho a Deus foi aberto. Lembra-se quando ele morre na cruz, o que acontece com o véu que separava o santo lugar do santo dos santos? O véu é rasgado de cima a baixo, porque ele abre um caminho. Por meio da sua obra, o caminho é aberto. Lembra-se que ninguém poderia entrar no santo dos santos, a não ser o sumo sacerdote. Jesus é o grande sumo sacerdote. Aqueles sumos sacerdotes do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Ele era o único que poderia entrar. Então, ele rasga o véu na sua morte. Ele abre o caminho para nós, pecadores, redimidos que cremos nele. Agora, todos nós podemos ir à presença de Deus, porque o caminho, que é Jesus, tornou isso possível. O caminho havia sido fechado para Adão e Eva. Lembram-se quando eles caíram em pecado? Lembram-se? Eles foram expulsos da presença de Deus. Mas Jesus Cristo é o caminho novamente a essa mesma presença. Tanto que, vocês se lembram que em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do jardim para que não comam da árvore da vida. O texto diz claramente lá, expulsemos Adão e Eva para que eles não tenham acesso à árvore da vida. Você se lembra que Apocalipse é prometido? O que em Apocalipse é prometido para aquele que perseverar pela graça de Cristo até o fim? Diz assim, ser-lhe-á dado o direito de comer da árvore da vida. Lá em Apocalipse é o último livro da Bíblia, Gênesis é o primeiro. Em Gênesis, a humanidade foi expulsa do paraíso para não ter a vida, que é simbolizada através daquele que alguns teólogos chamam de sacramento, um sinal visível de uma graça espiritual, era simbolizado por uma árvore. E então diz, vocês não podem comer daquela árvore da vida. E agora, no último livro da Bíblia, depois da obra de Cristo completa, é nos dada a bênção de entrar no paraíso e comer da árvore que nós não podíamos antes. Então, a ideia de que Cristo está tornando o propósito de Deus desde o princípio da criação, que é a comunhão de Deus com o homem, possível, porque ele é o caminho de volta para a presença de Deus em vida eterna. Ele é o único caminho. Irmãos, não há outro caminho para o Pai. Não há vantagem em ser esperto, erudito, superdotado, amável, caridoso, benigno, zeloso, em alguma forma de religião. Nada disso salvará a alma de ninguém.
se nós não nos achegarmos a Deus por intermédio da expiação realizada por seu Filho Jesus Cristo e apropriarmos de Jesus como justiça nossa. Não há outro meio. As pessoas entendem que se elas forem boas, forem zelosas com a religião, estarem na igreja todo domingo e procurarem ler a Bíblia e conhecê-la toda, isso salvará elas. Não, irmãos, é verdade que essas coisas fazem parte da vida cristã, mas o fundamento da salvação não é este, não é zelo religioso. Ninguém será salvo, nenhum de nós, por zelo religioso. Até porque, por mais que nós tentemos, e você sabe disso, como eu também sei, por mais que nós tentemos, presbítero Evanildo, zelar pelas coisas de Deus, nós falhamos muitas vezes. E nós não podemos ser aceitos com falhas, e nós temos falhas. A única maneira de se ir a Deus é por meio do caminho, que é Cristo. Tem de haver esse mediador, alguém que conserte aquilo que nós, de fato, corrompemos. Alguém que pague a dívida que nós contraímos. É preciso haver um mediador entre nós e Deus. E Jesus Cristo é o caminho, o único caminho, a única ponte, o único mediador. É por isso que Paulo vai dizer, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Só há um mediador apenas. Por isso, meus irmãos, quando os homens clamam aos santos, pedem, oram a santos, eles estão errando, eles estão pecando, eles estão ofendendo a glória do único caminho. Ninguém pode chegar a Deus, ninguém pode ser o mediador das bênçãos do Pai a nós, senão Cristo. E por mais que alguém seja sincero em sua religião, porque há uma ideia, né? Que às vezes nós somos inclinados a comprá-la, que a ideia é que se nós formos sinceros, que a nossa sinceridade vai nos levar ao céu. Não, irmãos, ser sincero é importante, mas ser sincero em algo que está errado não fará diferença nenhuma. A pessoa pode estar com enfermidade, com um câncer, e ela pode sinceramente acreditar que ela não está. Ela vai ser curada naturalmente, ela sinceramente crê nisso e não se trata, ela vai ordinariamente falecer com aquilo, embora ela tenha muita sinceridade, muita fé de que ela não está, embora todos digam que ela esteja, ela acredita que não é verdade. Ela vai perecer da mesma forma. Sinceridade em algo errado não salvará ninguém. Não é verdade que as pessoas são salvas por intermédio de sua própria religião, contanto que sejam zelosas e sinceras. Mas eu conheço pessoas que não são crentes, mas são muito sinceras, são muito espirituais. Elas irão ao inferno com toda a sinceridade e espiritualidade delas. Porque Jesus é o único caminho. Ninguém irá ao Pai senão por Ele. A pessoa pode ser muito... Tem pagãos que são mais sinceros em suas religiões do que alguns evangélicos, alguns crentes. Tem crentes que são mais fracos do que alguns católicos romanos. Tem católicos romanos que são mais zelosos em sua religião do que alguns crentes são na deles. Mas isso não salvará os católicos romanos. E ao mesmo tempo salvará a religião verdadeira os crentes fracos, porque a salvação deles não depende da sua força, mas do objeto de sua fé. E a gente tem que entender isso. A sua salvação não está colocada na força da sua fé, mas no objeto dela, no Cristo poderoso. É porque você crê naquele que pode salvar, é que você será salvo. E não porque você tem muita fé. Aliás, quem de nós tem muita fé? A nossa oração é dos discípulos. Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Isso é importante, irmãos. Não iremos cercados de um contexto, de uma cultura que a salvação é por obras. A salvação é por mérito nosso. Quanto mais nos esforçamos, mais próximo do céu estaremos. E a Bíblia não diz isso. Embora, obviamente, a vida cristã, uma vez salvos, nós nos esforçaremos para agradar a Deus, mas não para irmos para o céu, mas porque Ele
nos encomendou para lá por meio de seu Filho. E nós somos gratos obedecendo os seus mandamentos, mas não porque queremos algo de Deus. Ele nos deu tudo já antes em seu Filho, quando nós éramos ainda pecadores. Nós não estamos correndo pelo céu. Nós já estamos no céu por meio de Cristo, se cremos nele, apesar de nossas fraquezas. Nós estamos vivendo procurando agradecer a este Deus que nos salvou em seu Filho. É isso que nós estamos fazendo. Procurando viver para o seu agrado. Não para conquistar algo dele, porque Cristo conquistou tudo para nós. É isso que é o Evangelho. É isso que são as boas novas. Esse é o fardo leve e suave. Ele não é pesado a ninguém. Você não está lutando para ir para o céu. Se você crê em Cristo, você já está lá. Lembra o que Paulo diz? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez, não fará. Ele nos fez, agora mesmo, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Jesus disse aos discípulos que estava indo para preparar lugar a eles eram todos pecadores. Dali a algumas horas, alguns deles iriam negá-lo, todos eles iriam abandoná-lo. E ele diz, eu estou indo para preparar lugar para vocês. Mas para nós, tão pecadores, é para vocês mesmos. Porque ter um lugar no céu não depende de vocês. Depende de mim. Depende da minha obra. Não de vocês. Então eu vou, eu mesmo, através da minha cruz e ressurreição, preparar um lugar para vocês. Essa é a nova do Evangelho. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar em sua graça, em Cristo Jesus, em favor daqueles que Ele ama. Você compreende a profundidade desse amor? Sendo você quem é, e eu também, pecadores, que Deus realizou tudo em Cristo, e que nós estamos seguros hoje e sempre nele, não importa o que aconteça. Você precisa entender isso. E só então, quando você crê nessas coisas, a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Agora veja o versículo 7. Olha o que Jesus continua dizendo. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Irmãos, como entender esse versículo? Jesus acabara de dizer no versículo 4 que eles conheciam o caminho, ou a Jesus. Olha só, veja o versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E agora no versículo 7, Jesus diz, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. A ideia aqui, meus irmãos, é a seguinte: embora os discípulos conhecessem a Jesus como Messias, o ungido de Deus, e creram nele, os discípulos creram nele, verdadeiramente creram nele, eles não conheciam plenamente as coisas acerca de Jesus Cristo. Plenamente, eles não conheciam tudo acerca de Jesus. E nesse aspecto de Jesus ser o caminho para o Pai, eles não conheciam. Eles não viam ainda assim, embora viriam posteriormente. Quando o Espírito Santo viesse sobre eles no Pentecostes, e então o Espírito Santo os faria lembrar, como Jesus mesmo promete, de todas as coisas que ele tinha dito a eles, então eles entenderiam que Jesus é o caminho e proclamariam essa verdade. Mas agora, como nós também, que cremos, eles não entendiam tudo muito bem. E não é verdade? Você e eu não entendemos tudo muito bem sobre Cristo. Mas você e eu cremos na singeleza, na pequenez da nossa fé, embora sincera e verdadeira. Nós cremos. Mas é verdade que nós não entendemos tudo ainda muito bem. É verdade. Assim é nos discípulos. Por isso Jesus disse, e vocês conhecem o caminho. Vocês têm conhecido o caminho. Só que vocês não conhecem plenamente. Vocês estão engateando ainda nesse conhecimento. Vocês já deveriam viver como caminho para Deus. Olha só o versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido como caminho, aqui a ideia é como caminho para o Pai, porque é disso que ele está falando, conheceríeis também a meu Pai. Ou seja, me conhecendo como caminho, vocês conhecem o caminho para o Pai, como chegar a Deus. E agora veja a afirmação de Jesus. Desde agora o conheceis e o tendes visto. A ideia é a seguinte, vocês não se enganem. Conhecendo a mim e me vendo, vocês conhecem o Pai e veem o Pai. Não se enganem. Esse é o ponto de Jesus. Vocês não perceberam ainda
que eu e o Pai somos um. A verdade, essa de fato, irmãos, essa é uma verdade difícil de entender até para nós, né? Que temos toda a revelação a nosso favor. Mas difícil para compreender a união entre o Pai e o Filho. Duas pessoas distintas, ao mesmo tempo o mesmo Deus. Quão difícil, quão misterioso é isso. Mas Jesus diz assim, uma coisa vocês não podem duvidar, que conhecendo a mim, vocês conhecem o Pai. E vendo a mim, vocês estão vendo o Pai. Não duvidem disso. Mas Filipe, um dos discípulos, ele mostrou certa dúvida. Ele diz assim, olha, versículo 8. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A ideia aqui é que Filipe, irmãos, está pedindo um acesso direto, uma exposição imediata de Deus. Mostra-nos o Pai, Senhor, vamos acabar com essa conversa? Vamos resolver isso, Senhor, para não ficar dúvida? Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. Nós queremos ver o Pai. Ok? Essa é a ideia aqui, a natureza da pergunta, o objetivo da pergunta de Filipe. Filipe, então, se junta a todos aqueles que acreditam que não pode haver experiência mais elevada, nem um bem maior do que ver a Deus como Ele é, certo? Certo? Não pode haver experiência mais elevada, bem maior do que ver a Deus como Ele é. Lembra que Moisés pediu isso, lembra-se? Lá no livro de Êxodo, capítulo 33. Moisés diz, deixe-me ver a tua glória. E aí a Bíblia diz que no máximo Moisés viu as costas de Deus. Deus passou como se pelas costas por ele. E ele não viu a face de Deus. Moisés não viu a face de Deus. É a experiência que todo homem deseja, ver a Deus em sua glória. E agora veja o que Jesus fala. E a frustração, de certa forma, que isso carrega. Olha o que ele diz no versículo 9. Disse-lhe Jesus, vamos ver juntos? Filipe, há tanto tempo... Perceba que o que Jesus fala aqui, Irineia, Eucilene, Marcelo, Arthur, perceba que o que Jesus fala aqui é cercado de tristeza, de certa forma, e diz assim, Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Vocês já deveriam me conhecer. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Vocês não precisam ver o Pai, porque quem vê a mim, vê o Pai. Vocês devem crer que como eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem vê Jesus deve estar satisfeito, porque está vendo o próprio Deus, a natureza do Pai. Assim como Deus é Pai, o Filho também é Deus. Assim como o Pai é Deus, o Filho também é Deus, porque tem a mesma natureza, irmãos. Eu tenho a mesma natureza do meu pai, você também. Seu pai era um homem, você também tem a mesma natureza. Se Jesus se chama o Filho de Deus, e ninguém se chamou assim, como Jesus faz aqui, ele tem a mesma natureza do Pai. Ele é chamado de Filho unigênito do Pai, o único Filho de Deus, no sentido de o único Filho legítimo, de mesma natureza. Nós somos filhos de Deus também, lembram? A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, certo? Da mesma natureza? Não, nós somos adotados. Tanto que uma das doutrinas da cristandade é a adoção. Nós somos adotados, porque nós não temos a mesma natureza, mas somos tratados de fato como filhos, amados. Sem dúvida nenhuma, não há nenhuma diferença do tratamento de Deus para com seu filho e para conosco, porque nós somos feitos filhos de Deus. Mas o único filho, o unigênito, é Cristo Jesus. Da mesma natureza. O mesmo Deus. Por isso Jesus se mostra frustrado aqui com a pergunta de Filipe. Filipe, como é que você pede para que eu te mostre o Pai? Há quanto tempo eu estou convosco e você não me tem desconhecido, você não tem me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Versículo 10. Não creis que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Veja a união do Filho com o Pai. E depois diz, versículo 11, crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Veja que no versículo 10, no final, Jesus fala das suas palavras, que na verdade são as palavras do Pai. E depois no versículo 11, fala das suas obras, que na verdade são as obras do Pai.
A ideia é que Jesus revela ao Pai plenamente em suas palavras e obras. Tudo que Jesus fala e tudo que ele faz, que concerne a sua vida, a ação da vida é falar e fazer, ele revela ao Pai perfeitamente. É por isso que o escritor aos Hebreus diz assim: Jesus é o esplendor da glória. Agora veja, a expressão exata do ser de Deus, a expressão exata do Pai. É Deus de Deus. Quem vê o Filho vê o Pai. Quem vê o Filho vê Deus. Então não é necessário ver a Deus o Pai, porque ele é revelado plena e perfeitamente no Filho. E Jesus então apela dizendo: crê que eu estou no Pai, porque as palavras que eu digo não por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. As palavras do Filho são as palavras do Pai. As obras do Filho são as obras do Pai. Por isso, quem vê o Filho, vê o Pai. O Filho é tão poderoso quanto o Pai. O Filho é tão onisciente quanto o Pai. O Filho é tão onipotente, onipresente como o Pai. Em vários lugares do Testamento, Jesus demonstra a sua divindade. Quando Filipe e Natanael estão vindo a ele diz a Natanael: eis o verdadeiro israelita. E Natanael responde: como é que você sabe que eu sou o verdadeiro israelita? Aí Jesus diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Onipresença, eu estava lá. E depois o texto da Bíblia diz que Jesus não precisava do testemunho de homens sobre os seus inimigos, porque ele conhecia todos, conhecia o coração de todos. Onisciência, onipresença, porque estava lá, antes de Natanael chamar Filipe, onisciência, porque sabe o que passa no coração dos homens, e onipotência, Lázaro, vem para fora, Mar, acalme-se. Ele tem todos os atributos de Deus. Nós sabemos que os atributos que Deus não divide com os homens são onipresença, onisciência e onipotência. E Jesus tem todos os três. E a Bíblia dá testemunho disso. Por isso ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Vocês não precisam ver o Pai, porque o Pai está em mim. E eu estou no Pai. Eu e o Pai somos um. E eu termino. Irmãos, é verdade. Nós admitimos. De certa forma, nós não podemos entender o significado completo dessas palavras. Somos incapazes de esquadrinhá-las. Um teólogo disse o seguinte: se nós um dia pudéssemos entender a Deus completamente em nossa mente finita, nós não precisaríamos mais dele, nem o contemplaríamos maravilhados, como ele está além do nosso entendimento. É um erro nós acharmos que nós vamos entender tudo acerca de Deus. Deus é muito maior, infinitamente maior do que a nossa mente finita. Todavia, o fato de não sabermos tudo perfeitamente não quer dizer que não sabemos nada. Nós não sabemos tudo, não entendemos tudo perfeitamente, mas não quer dizer que não entendemos nada. Nós entendemos aquilo que é necessário, graças a Deus. Precisamos nos alegrar em crer, quando não podemos explicar, e adorar com reverência, quando somos incapazes de interpretar. Isso deve ser suficiente para nós, irmãos. Saber e afirmar que o Filho Jesus, bem como o Pai, é Deus. E que, embora sejam pessoas distintas, os dois são apenas um em essência. Um só Deus, porém, duas pessoas distintas. Essas são verdades sublimes, irmãos. Não temos capacidade para atingir plena compreensão delas, mas nós cremos, pela fé, naquilo que Deus revela acerca de seu Filho. E Ele mesmo, Filho, revela acerca de si mesmo. Nós cremos, nós cremos. Apesar disso, irmãos, de não entendermos tudo completamente, confortemos-nos com a verdade simples de que Cristo é verdadeiramente Deus, igual ao Pai em todas as coisas, sendo um só como o Pai, como Ele mesmo afirma, como dissemos, eu e o Pai
somos um. Aquele que nos amou, irmãos, e na cruz derramou o seu sangue em favor de nossos pecados, e nos ordena confiar nele, até mesmo para recebermos o perdão, não é apenas um homem, mas, segundo o que Paulo diz, é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Romanos 9, 5. Olha o que Paulo diz de Cristo. Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, e que Cristo, segundo a carne, é sobre todos. Aí Paulo completa, Deus bendito para sempre. Veja como duvidar da divindade de Cristo. Paulo diz, Deus bendito para sempre. Irmãos, Deus, o Filho, Cristo Jesus de Nazaré, Deus encarnado, é poderoso para nos salvar. Você só precisa depositar sua fé nele, nada mais. Por quê, irmãos? Porque ele é Deus. Ele e o Pai são um. As obras do Pai são as obras dele. As palavras dele são as palavras do Pai. Você e eu não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de gurus. Nós não precisamos de santos. Nós não precisamos de outros deuses. Nada disso. Nós não precisamos ver o Pai. Se nós cremos no Filho, tudo nos é dado nele, porque ele é Deus de Deus. E ele tem poder para salvar, porque é Deus de Deus. Você não precisa de mais nada na sua vida, senão de Cristo. Se você crer em Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, vivendo debaixo de sua graça, poder, misericórdia e vontade, você está seguro hoje e sempre, porque você está debaixo do próprio Deus. E você e eu precisamos crer nisso. Cristo que te amou é Deus que te salvou. O Cristo que te amou na cruz é o Deus que te salva. Ele é Deus. E se você crer nele, você está seguro para sempre. Creia em Jesus Cristo. Ame o Senhor Jesus Cristo. Medite em suas palavras. Confie nele, mesmo nas horas das mais grandes provações. E você, meu irmão, não precisa de mais nada. Porque Jesus Cristo é o Deus bendito para todo sempre. Amém, irmãos.